Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde Mental dos integrantes do Ministério Público e sobre o Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental no Ministério Público, instituídos pela resolução do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, número 265, de 3 de julho de 2023. O nosso convidado é Jairo Bisol, promotor de justiça, membro auxiliar da Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Jairo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria muito grande poder estabelecer esse diálogo com o Ministério Público de Minas Gerais, esse estado síntese do Brasil, né? A maior alegria ainda é poder fazer esse diálogo mediado por Giovana e por Cristiane. Doutor Jairo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, então eu queria começar pedindo para o senhor contar um pouco da sua trajetória profissional e de que forma ela se relaciona com a saúde mental dentro das instituições. A rigor, eu teria uma trajetória profissional na academia. Meu projeto era uma vida acadêmica, mas eu acabei vindo, antes de fazer o doutorado, estava com um projeto de doutorado na Espanha, acabei vindo fazer a Constituinte, né? Convidado para fazer assessoria na Constituinte. E não havia como ir para a Espanha pesquisar as relações entre direito e poder, podendo participar de um processo tão mágico que envolve essas relações, né? Que é o processo constituinte, no seu próprio país. Então, eu vim para Brasília fazer a Constituinte e depois voltaria a minha trajetória acadêmica. Mas quando eu vi o perfil do Ministério Público pós-constituinte, eu digo, opa, esse aqui ficou uma instituição muito interessante e acho que dá para atuar no campo da política social de uma maneira muito forte dentro dessa instituição. E isso me levou ao Ministério Público, por isso que eu estou no campo da política social, né? Achei que ia ser educação, mas aí abriu a Promotoria da Saúde, e a saúde tem esse problema, você é mordido pela mosquinha, não abandona mais. Concordo plenamente, doutor Jairo, eu também fui mordida pela mosquinha. E, doutor Jairo, é realmente uma honra receber o senhor aqui. Desde que eu assumi o CAU Saúde, eu passei a participar das reuniões, né, mensais do Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental do Ministério Público, né, do CNMP, com a participação ativa de todos os ministérios públicos estaduais. E também tive a honra de conhecer o senhor pessoalmente, né, no primeiro Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério Público Brasileiro, que foi promovido pelo CNMP, em parceria com o MPMG, com o Ministério Público aqui de Minas. O Fórum Nacional foi instituído pela própria Resolução 265, né, até como a Cris já falou. Então, o senhor poderia nos explicar qual é o papel desse fórum e como ele se articula com os ramos e unidades do Ministério Público em todo o país? Antes de mais nada, quero dizer que o encontro em Minas Gerais com o Fórum de Gestão foi maravilhoso. E eu fui com um objetivo bem claro de pedir o pessoal da gestão em namoro, em nome do Fórum da Saúde, porque o Fórum de Saúde Mental ele tem que andar par e passo com a gestão de pessoas, mas depois a gente entra nesses detalhes, né? Na realidade, o CNMP instituiu uma política nacional. Existem políticas de saúde mental, todos os MPs têm, mas houve, por bem, o Conselho Nacional do Ministério Público instituiu uma política nacional. E essa política foi instituída, foi feito um diagnóstico, o Conselho atuou, como atua sempre, com muita seriedade, investiu num diagnóstico, isso não é barato, um diagnóstico de um Ministério Público num país continental. Foi feito por uma equipe
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha e tem muita experiência nesses diagnósticos, e com base nos diagnósticos elaboramos uma primeira versão da resolução que institui a política. Mas o conselheiro Moacir Rey, de uma maneira muito sábia, disse, não, agora vamos abrir esse projeto para todos os MPs, para que eles possam dar a sua contribuição, suas críticas e tal, e que a gente, ao fim e ao cabo, construa uma redação final que seja uma obra coletiva. E tem que ser. Uma política de saúde mental ela tem que ser construída de baixo para cima, a rigor, nos seus conteúdos mais íntimos, né, mais delicados. Tem que ter a participação de todos. Porque se não houver o envolvimento da instituição, a gente pode fazer até um paralelo com uma atenção à saúde mental individualizada, né? Se o paciente não aderir ao tratamento, ao procedimento terapêutico, não há terapia possível. Da mesma forma, uma política de saúde mental a nível institucional, se a instituição não abraçar, não há política de saúde mental. Então, talvez esse seja o desafio em curso, né? E, evidentemente, comunicações como essa, que para um MP tão importante como o de Minas Gerais, são fundamentais para se construir aos poucos, né, esse imenso abraço a essa questão tão delicada a todos nós, que é uma política de saúde mental. Mas, doutor Jairo, o que esse diagnóstico revelou, ou esses diagnósticos revelaram, e quais são os pontos mais inovadores e transformadores dessa resolução para a instituição? A rigor, o diagnóstico trouxe o que a gente já sabia. Nós estamos, sim, com um processo de adoecimento mental muito sério, como é uma condição não do Ministério Público brasileiro. É uma condição de todas as instituições públicas e privadas, os processos de trabalho estão adoecendo as pessoas, que é uma condição da sociedade contemporânea. Então, evidentemente, as instituições mais sérias, mais comprometidas com os seus, estabelecem políticas. Todos os MPs tinham políticas estabelecidas, né? Mas o Conselho Nacional veio estabelecer uma política nacional. Isso é muito interessante. Talvez essa seja a segunda resposta. O que há de mais importante nessa política? O mais importante é que o Ministério Público Brasileiro assumiu que isso é uma questão muito séria, muito importante, e definiu pelo seu Conselho Nacional um ato regulatório instituindo uma política unitária nacional. Isso é o primeiro passo, você assumir que o problema existe. Porque a gente pensa que saúde mental é um problema dos outros, né? Aquele ali sofre de problemas mentais e tal. Saúde mental é um problema de todos nós, todos, sem exceção. Todos nós temos processos de fortalecimento e processos de adoecimento mental, como é no próprio corpo, né? Como é no nosso próprio corpo. Nós temos processos de fortalecimento e de adoecimento em curso. Então, evidentemente, nós temos que apostar e investir no fortalecimento. E saúde mental, fundamentalmente, a gente tem que apostar, e essa é uma característica que é muito importante e definitiva da política, apostar em promoção, em prevenção. Quando um de nós adoeceu, é porque nós não fomos exitosos na nossa política de promover e prevenir os processos de adoecimento mental. Doutora Giovana, e esse adoecimento mental, ele vem também com uma carga de preconceito muito grande, né? Com certeza. E aí, Cris, a gente tem os processos de burnout, né? Porque a pessoa, ela não admite que ela está esgotada, ela está ali num cargo que ela tem que produzir, ela tem que atender, ela tem que, né? Ela tem que fazer ali todos os seus processos, atender público. E aí chega aquele processo que vem de uma forma, assim, estarrecedora, né? A pessoa surta, a pessoa, né, tem esse famoso burnout. Então, e realmente, assim, nós trabalhamos num limite. Assim, né? Hoje as nossas atribuições, elas são gigantes e muita cobrança. Então, né, o CNMP, quando ele faz identifica que existe essa necessidade, né, por meio desse diagnóstico prévio, que relatou um cenário de crise, né, doutor Jairo, assim, de adoecimento em todos os ministérios públicos, né? Na realidade, isso aí a gente já sabia dessa. A gente só fez o diagnóstico para comprovar e para ter uma base, né, consistente para construir a política de uma forma séria, não é? Mas a gente já imaginava que vinha realmente, a gente via as coisas acontecerem, vários colegas com ideação suicida, para colocar os casos mais extremos, os suicídios que aconteciam em vários ministérios públicos, enfim, o processo de um acúmulo de trabalho
muito grande. Então, era preciso a gente, no fundo, uma política de saúde mental, uma política voltada para a defesa da condição humana. Para a defesa da condição humana. A gente vive numa sociedade que a condição humana parece ser uma coisa meio secundária, né? A gente não inventou nada melhor do que uma economia de mercado. Mas a economia de mercado é uma economia onde a condição humana é secundária. É um estorvo para a economia de mercado. A questão ecológica, né, é um segundo plano lá. A gente faz um discurso, prega, porque está vendo o tamanho do problema, mas, no fundo, só para fazer o discurso, porque as medidas mais sérias a humanidade não tomou ainda em relação a essa coisa translocada de uma sociedade desenvolvimentista, né? A gente já está vendo que é um processo autodestrutivo, mas a gente sempre imagina que, na última hora, vai aparecer algo para resolver. Da mesma forma, a questão da dinâmica da organização do trabalho em megaestruturas. Foi-se um tempo que o Ministério Público tinha uma estrutura mais romântica, né? Era composto por membros que tinham lá suas equipes, né, pequenas, que eram muito harmônicos e tal, com suas equipes produzindo. Era uma instituição de membros. Hoje, o Ministério Público é uma instituição altamente sofisticada, complexa. Membro é apenas uma das funções e a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, mas a gente construiu essa estrutura complexa, às vezes exagerando um pouco na forma hierarquizada de organização. E aí nós exigimos que as pessoas que ocupam cargos de chefia, de modo geral, são membros, mas tem coordenadores de áreas que são servidores também, que têm uma especialização muito grande. Membros não se fala, né? Para a gente passar no concurso público, a gente precisa dominar toneladas de dogmática jurídica atualizada, né? E é fundamental, evidentemente, para poder operar os processos. E a gente ingressa na carreira e recebe um acervo de processos que a gente dá conta, porque a gente se preparou muito para dar conta desses processos. Só que a gente recebe também uma equipe para liderar e a gente não tem a menor noção do que seja liderar. Alguns têm vocação natural e acabam, né, rapidamente se ajustando a essa nova realidade e tal. Outros não têm essa vocação, mas são pessoas mais sensíveis e tal, pelo menos não provocam distúrbios e tal. E outros aí começa o problema, né? Porque dar poder para um ser humano é um problema muito sério, né? O ser humano abre a sua caixa de Pandoras e solta os seus diabos, né? Isso acontece muito. Relações de hierarquia muito mal exercidas, relações de liderança mal. Um perigo, né? Um perigo. Isso provoca um processo de adoecimento muito grande, deixa as pessoas frustradas. A pessoa está trabalhando em equipe, seja ela um líder, seja ela um liderado, ela quer realizar, ela tem que entender, abraçar a equipe, tem que haver uma harmonia, tem que haver uma admiração pelo líder, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber colocar os seus liderados em funções que eles se realizem e que tenham um potencial melhor. Tudo isso é uma ciência, tudo isso tem uma escola. Então, nós precisamos trazer para dentro do Ministério Público essa escola, já que nós organizamos uma estrutura de instituição bastante hierarquizada. São questões que tocam a questão da saúde mental. E aí vocês tocaram numa coisa que, para mim, é muito grave, que é o problema das violências. Nós somos uma instituição que, fundamentalmente, se nós olharmos profundamente o objetivo, nosso objetivo maior, nosso ethos, eu chamo de ethos, nosso eixo ético institucional, é a defesa da condição humana. Eu digo isso porque quando a gente faz a defesa do Estado de Direito e da democracia, o Estado de Direito e a democracia nada mais é do que uma forma de organizar o poder, dando proteção, dando cidadania, essa é a proteção, ao ser humano para que ele possa vicejar como ser humano e não seja engolido por esse monstro Leviatã que é o Estado. Então, quando a gente pensa na defesa da democracia e do Estado de Direito, no fundo, né, indiretamente, mas na essência, nós estamos fazendo a defesa da condição humana. E aí vem o problema da realização da condição humana numa sociedade cheia de preconceito e cheia de violências com seus preconceitos, e negando e varrendo e colocando para baixo do tapete o preconceito racial. A gente fica dizendo que não há preconceito racial no Brasil. Há um profundo preconceito racial. Isso é uma questão, lutar contra o preconceito racial é lutar pelos direitos humanos, pela condição humana. Lutar pela liberdade sexual, que as pessoas possam optar pela sua forma de se realizar plenamente na sua forma de exercer a sexualidade, é lutar pela condição humana, lutar pelo ser humano, lutar pela questão da necessidade de se romper com uma lógica estrutural machista da sociedade. Tudo isso afeta profundamente as relações de trabalho,
Tudo isso gera violências, que gera frustração, que gera dor profunda nas pessoas, que gera um processo de adoecimento. Então, se nós do Ministério Público, que temos como ethos a defesa da condição humana, não fizermos um primeiro trabalho estrutural muito bem dedicado, muito bem feito na nossa casa, eu pergunto, que vocação nós temos para fazer na rua, com a sociedade como um todo? Qual a vocação? Então, eu acho que muito feliz o Conselho Nacional do Ministério Público ter desenhado e instituído essa política unitária nacional, né? E também muito feliz o Conselho Nacional do Ministério Público por ter recentemente, se na política original nós deixamos a questão da regulamentação das violências para que cada unidade fizesse a sua regulamentação própria, colocamos os princípios gerais apenas, o próprio CNMP disse, não, vamos regulamentar nós, também no nível nacional. E essa resolução, ela é uma resolução subsequente da 265, que vem complementar. Também muito feliz o Conselho Nacional do Ministério Público. Mostra que o Ministério Público conhece, sim, o seu ethos e sabe o tamanho do desafio, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos, abrimos nossas caixas de Pandora e deixamos nossos diabos à solta, né? E aí fica a questão da violência, os processos de desencontro, de adoecimento. Perfeito, doutor Jairo. E por isso que o senhor falou, né, que essa questão do namoro, o casamento com a gestão de pessoas, né? Não dá para a gente falar numa política de atenção à saúde mental se a gente não falar de gestão de pessoas, né? Por isso que o senhor está buscando esse alinhamento, essa proximidade, né, com a questão da gestão das pessoas. Já pedi namoro aí em Minas Gerais, já aceitaram, já foi uma data de casamento, isso tem que ser rápido. E eu descobri também, Giovana, que é preciso a gente andar muito para e passo com a gestão estratégica, planejamento estratégico. E lá no fórum também a gente decidiu criar o fórum é um colegiado de 130 pessoas. Era de 100 pessoas, mas aumentou para 130, né? A gente puxou que não foi um erro, uma falta de sensibilidade, não nos demos conta que quem lida com essa questão, historicamente, as corredorias, não é que eles ficam de fora Achei um absurdo. A gente chamou, reconstituiu, e estamos trabalhando muito bem com as corredorias, é fundamental, temos muito a aprender e muito a ouvir para poder construir adequadamente a política, evidentemente, as corredorias. Então, agora esse erro foi corrigido. Mas um fórum de 130 pessoas não produz política, né? A política tem que ser produzida em subgrupos nomeados para esse fórum. Então, o fórum cria comitês, criamos 4, 5 comitês, um comitê de estratégias psicopedagógicas, né, para fazer o processo educacional, porque é uma mudança de padrões culturais, né? O problema de uma política de saúde mental é mudar padrão cultural. Um comitê de apoio às comissões, que é a espinha dorsal da política, né? Cada unidade tem a sua comissão, e um comitê de combate à violência, que a gente precisa ter um reforço. Essa questão precisa de um reforço, porque é inadmissível entre nós, instituição cujo ethos é defender a condição humana, que a gente permita as discriminações, as violências de todo tipo dentro da nossa casa. Doutor Jairo, a Resolução 265, ela prevê a criação de comissões de prevenção a situações de risco, incluindo aí casos de assédio, discriminação e também violência no trabalho. Como o senhor avalia, então, a importância dessas comissões para a mudança de cultura organizacional no Ministério Público? A importância das comissões é a importância maior, são as comissões que serão o agente, né, de implantação da política em cada unidade. Mas, evidentemente, essas comissões, não basta nós instituirmos elas formalmente. No Brasil, muito se faz, né? De repente, vamos dar conta dessa demanda, uma demanda, no caso, do Conselho Nacional do Ministério Público. Cria lá a comissão. E deixa a comissão sem uma articulação interna a nível institucional. Ela não vai funcionar. Fórum, eu tenho dito isso, disse isso lá no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, disse no Conselho Nacional de Corregedores Gerais. O Fórum Nacional é apenas uma unidade de vocês, o Fórum é de vocês, é do Ministério Público, uma unidade pensante da política. Nós vamos nos debruçar sobre os problemas, porque somos um grupo que tem muitos especialistas, estamos organizados exatamente para nos debruçar sobre os problemas de saúde mental e oferecer um portfólio de alternativas de resposta. Mas quem vai instituir política de saúde mental é o Ministério Público, através de sua administração superior.
Então, o fórum é, no fundo, um grande órgão de assessoria do Ministério Público para mapeamento dos problemas e construção de soluções possíveis, né, que podem ser adotadas. Então, é preciso que a gente saia. A última coisa que eu gostaria é que o fórum se transformasse num grupo ensimesmado de especialistas discutindo saúde mental para si mesmo. O fórum tem que ser apenas um órgão de produção de leituras e respostas possíveis, e a gente precisa levar essas leituras e essas respostas para a administração superior, para as corregedorias. A gente está num processo de articulação política muito forte com essas instâncias, mostrando, porque é uma cultura dentro do Ministério Público que ter uma política de saúde mental é ter uma oferta de ações e serviços de saúde mental nos seus subsolos, né? No subsolo lá tem ambulatório de saúde mental, tem um psicólogo, um psiquiatra, você vai lá e cuida. Você adoeceu, vai lá e se cuida. Política de saúde mental é para promover e prevenir, não é para deixar adoecer. Há processo de adoecimento dentro do ambiente de trabalho, porque o ambiente está cheio de situações de riscos à saúde mental e essas situações precisam ser diagnosticadas e precisam de encontrar resposta de soluções para que o ambiente de trabalho não seja um ambiente que se transforme num processo de adoecimento das pessoas. Pelo contrário, tem que ser um ambiente onde as pessoas se sintam bem e que desenvolvam o seu trabalho com gosto, né? De uma forma harmônica, articulada. Tudo isso é uma política de saúde mental do ponto de vista de prevenção e promoção. E isso impacta profundamente o problema da produtividade, a qualidade do trabalho produzido, a queda dos índices de afastamento por processo de adoecimento. Tudo isso tem interesses administrativos. Se nós afastarmos um pouco do interesse maior, que eu acho que deva ser o interesse da administração de uma instituição como o Ministério Público, de promover o bem-estar dos seus, para que eles possam trabalhar bem, promover a defesa e a realização da condição humana dentro de uma instituição, como eu digo e repito, cujo ethos é fazer essa defesa. Mas, fora isso, esses objetivos de produtividade, né, são típicos das organizações institucionais contemporâneas, né? Claro que eles se potencializam se você consegue implantar de uma maneira exitosa uma política de saúde mental. E aí a gente sai dessa ideia de que política de saúde mental é criar ambulatório. MP não é hospital para ficar criando ambulatório. Né? MP tem outras funções. Se precisar, se a pessoa adoecer, ela vai ter que buscar, né? Uhum. E, doutor Jairo, para concluirmos, qual mensagem o senhor gostaria de deixar aos membros, servidores do Ministério Público sobre a importância da saúde mental como valor institucional e pilar para o fortalecimento da missão do Ministério Público junto à sociedade? Eu vou usar as palavras do poeta, talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa. A vida vale a pena se a alma não é pequena. E acho que vale a pena, sim, a instituição do Ministério Público. Nós, Ministério Público, valemos a pena para a sociedade. Nós temos que fazer a defesa da condição humana nessa estrutura social contemporânea. E, evidentemente, nosso primeiro grande desafio é que a gente faça essa defesa de uma forma plena e exitosa na nossa própria casa. Agradecemos, então, mais uma vez a participação do Dr. Jairo Bisol e pelas reflexões importantes sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde Mental na nossa instituição, que reforça um compromisso com a defesa, como ele sempre disse aqui, da condição humana e, consequentemente, na construção de um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 1º de dezembro, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.